Boa noite. Ordem do dia. Pauta da 15ª sessão ordinária a ser realizada no dia 20 de outubro de 2025, agendada para as 19 horas e 30 minutos. Ata. Ata número 14 de 2025. Sessão ordinária. Ata da 14ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Albertina, Estado de Minas Gerais, no dia 6 de outubro de 2025, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências do prédio Sebastião Facanali, realizou-se a 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais, presidida pelo senhor Odair José Furlaneto, presidente da Câmara, e secretariada por mim, Elvira Caco Calauto, secretária. Presente os seguintes vereadores: Benedita Garcia Rafael, Carlos Alberto Monteiro, Elvira Caco Calauto, Ivan Marques Carmo, Leandro Luiz, Odair José Furlaneto, Rosimárcia de Cássia Rinco Campanhari, Tarciso Luiz e Valdir Aparecido de Lima. Havendo quórum regimental, o senhor presidente abriu a sessão pronunciando as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo albertinense, iniciamos nosso trabalho. Na sequência, foi solicitada à senhora secretária a leitura da ata da sessão ordinária 13 de 2025, a qual foi aprovada por unanimidade. Na ordem do dia estavam em pauta os seguintes assuntos: ofício do gabinete número 236 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 61 de 2025. Ofício do gabinete número 237 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 62 de 2025. Ofício do gabinete 238 de 2025, encaminhando o projeto de lei complementar número 7 de 2025. Ofício do gabinete número 243 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 64 de 2025. Ofício do gabinete número 244 de 2025, encaminhando os projetos de leis do Executivo números 63, 65, 66 e 67 de 2025. Ofício do gabinete número 249 de 2025, encaminhando o projeto de lei do Executivo número 68 de 2025. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e Serviços Públicos, Educação e Saúde, ao projeto de lei complementar número 6 de 2025. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento e Tomadas de Contas e Serviços Públicos, Educação e Saúde aos projetos de leis do Executivo números 54, 55, 56 e 58 de 2025. Projeto de lei complementar número 6 de 2025, que altera a lei complementar número 102 de 26 de setembro de 2023. Projeto de lei do Executivo número 54 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Albertina para o período de 2026 a 2029 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 55 de 2025, que dispõe sobre as alterações na lei número 1514 de 2025, a qual cuida sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2026 e da outras providências. Projeto de lei do Executivo número 56 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Albertina, Minas Gerais,
para o exercício de 2026 e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 58 de 2025, que altera o parágrafo 5º do artigo 1º da Lei número 1181, de 17 de maio de 2016. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2025, que altera o artigo 139 e os parágrafos 1º e 2º do artigo 144, todos da Lei Complementar número 14, de 31 de agosto de 2010, o Estatuto dos Servidores. Projeto de Lei do Executivo número 61 de 2025, que altera o contrato de consórcio público da Associação do Município da Microrregião do Alto do Rio Pardo, AMARP, e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 62 de 2025, que dispõe sobre a autorização para o município de Albertina realizar pequena reforma do prédio da Polícia Militar situado na rua Benevides Inácio Diniz, no município de Albertina, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 63 de 2025, que dispõe sobre a autorização para a participação do município de Albertina no consórcio público denominado Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí, CIMAS. Projeto de Lei do Executivo número 64 de 2025, que altera o artigo 1º e revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, todos da Lei número 1155, de 16 de junho de 2015, alterada pela Lei 1421, de 14 de abril de 2021. Projeto de Lei do Executivo número 65 de 2025, que autoriza a inclusão de programa na Lei número 1449, de 7 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Albertina para o período 2022-2025 e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 66 de 2025, que altera a Lei número 1584, de 25 de novembro de 2024, que estabelece diretrizes de elaboração do orçamento do município para o exercício de 2025 e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 67 de 2025, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 650 para as despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 68 de 2025, que dispõe sobre a política municipal de assistência social, institui o Sistema Único de Assistência Social do município de Albertina, Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de Resolução número 9 de 2025, que dispõe sobre o regime de adiantamento da Câmara Municipal de Albertina, especialmente para a manutenção de atividades realizadas no âmbito da Escola do Legislativo e da outras providências. Indicação número 99 de 2025, que seja avaliada a possibilidade de aquisição de novos bebedouros de água para a pré-escola Luzia Sanches Diniz, a Escola Municipal Antônio Ferreira e a Creche Municipal Tereza Rossi. Indicação número 100 de 2025, que seja avaliada a possibilidade de realizar a regularização da torneira da pia da cozinha da Escola Municipal Antônio Ferreira, bem como aquisição e instalação de uma ducha alta na referida pia, a fim de facilitar a higienização de panelas e utensílios utilizados na preparação das refeições escolares. Indicação número 101 de 2025, que seja avaliada a possibilidade de
de realizar a construção de uma cobertura sobre a janela da cozinha da Escola Municipal Antônio Ferreira, bem como a aquisição de um fogão industrial para uso na preparação das refeições escolares. Indicação número 102 de 2025, que seja avaliada a possibilidade de realizar o fechamento do entorno do pátio da Escola Municipal Antônio Ferreira, visando melhorar as condições de segurança e proteção do espaço escolar. Após fase de discussão das proposituras propostas para esta sessão ordinária, todas foram aprovadas pela unanimidade do plenário da Casa, 8 votos a 0, exceto o projeto de lei complementar número 7 de 2025, os projetos de leis do Executivo números 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68 de 2025 e o projeto de resolução número 9 de 2025, que foram distribuídos às respectivas comissões para a elaboração dos pareceres. Quanto ao projeto de lei complementar do Executivo número 6 de 2025, o senhor presidente solicitou dispensa do interstício de 10 dias para a segunda votação, sendo pedido aceito por unanimidade do plenário. Em relação ao projeto de lei do Executivo número 63 de 2025, considerando a urgência apontada pelo servidor Henrique Eduardo Mariotti, o senhor presidente solicitou autorização do plenário para suspender a sessão por 5 minutos, a fim de possibilitar a elaboração dos pareceres das respectivas comissões e posterior votação. O vereador Carlos Alberto Monteiro manifestou-se contrário ao pedido em razão da questão regimental, pois as comissões devem ter tempo hábil para análise das matérias. Decorrido o prazo, a sessão foi retomada, procedendo-se à leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas, e Serviços Públicos, Educação e Saúde, referente ao projeto de lei do Executivo número 63 de 2025, o qual foi aprovado por unanimidade, 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, agradecendo a presença de todos, e para constar, eu, Elvira Caco Calauto, secretária, após realização da chamada final, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os nobres vereadores presentes a esta sessão. Albertina, 6 de outubro de 2025. Coloco em discussão a ata 014 de 2025. Coloco em votação a ata 014 de 2025. Aprovada. 8 votos a 0. Ofício. Ofício da Comissão Temporária número 4 de 2025, encaminhando o relatório final da Comissão Especial Temporária, instituída pela Portaria número 14 de 2025, com a finalidade de apurar o desaparecimento de bens patrimoniais pertencentes à Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais. Pareceres e projetos de leis para votação. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 7 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei complementar número 7 de 2025, que altera o artigo 139 e os parágrafos 1º e 2º do artigo 144, todos da Lei Complementar número 14, de 31 de agosto de 2010, o Estatuto dos Servidores. Coloco em discussão o projeto de lei complementar 007 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, eu vejo aqui um projeto de lei muito bom para ajudar o servidor público, pois às vezes o servidor ele está com algum intuito de montar alguma coisa, de descansar, de cuidar mais da família, mas eu vejo aqui que o Poder Executivo vai ter que tomar muito cuidado
a partir do momento que ele dá essa liberação, o que acontece? Pela lei, quando a prefeitura ela destina esse afastamento, a prefeitura ela não pode contratar outro funcionário no mesmo cargo. Então, isso eu acho que é um grande passo para a gente estar ajudando o nosso servidor, mas a prefeitura vai ter que tomar muito cuidado para não sair fora da lei. Pois, vamos supor, no caso, o vereador Ivan é motorista, ele pede afastamento, ele é concursado. Ele pediu o afastamento, a prefeitura concede o afastamento para ele. Ele pode até ficar 3 anos. Se a prefeitura precisar, ela tem que chamar ele de volta. Ela não pode abrir uma contratação ou um concurso público para contratar mais motorista, porque ele é cargo efetivo. Então isso aí é um grande obstáculo hoje para a prefeitura. Mas eu parabenizo o prefeito por estar fazendo isso em benefício ao funcionário. Só essa questão que eu acho que tem que prestar muita atenção para não sair fora da lei. Muito obrigado, senhor presidente. Coloque em votação o projeto de lei complementar 007/2025. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu queria pedir, lei complementar tem um interstício para fazer uma votação. Ser retirado do interstício de 10 dias e fazer uma votação só. Coloque em discussão o pedido de interstício do vereador Leandro. É para retirar o interstício. Coloque em votação o pedido de interstício do vereador Leandro. Aprovado. 8 votos a 0. Vai ser feita uma votação só. Coloque em votação o projeto de lei complementar 007/2025. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 61 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 61 de 2025, que altera o contrato de consórcio público da Associação do Município da Microrregião do Alto do Rio Pardo, AMARP, e da outras providências. Coloque em discussão o projeto de lei 061 de 2025. Coloque em votação o projeto de lei 061 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 62 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 62 de 2025, que dispõe sobre a autorização para o município de Albertina realizar pequena reforma do prédio da Polícia Militar, situado na rua Benevides Inácio Diniz, no município de Albertina, Minas Gerais, e da outras providências. Coloque em discussão o projeto de lei do Executivo 062 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Sou favorável a esse projeto. Vejo uma grande iniciativa que às vezes muitas pessoas podem dizer que o prédio não é do município e sim do estado. Mas a gente sabemos que quando o município pode, a gente tem que ter a parceria sim com os órgãos estaduais, pois hoje mesmo a gente tem uma parceria com a Polícia Militar no combustível, manutenção, e nada impede que a gente possa estar auxiliando na reforma do prédio, onde é o quartel, que a gente vê que tem que ter bastantes mudanças lá, algumas reformas, e sabemos que a Polícia Militar de Minas Gerais, ela está aqui para, como se diz, fazer o seu trabalho, certo, de prevenção, o seu trabalho de ordem pública, e isso é um trabalho de criminalidade que a gente tem que estar no dia a dia. Eu sempre digo que é aquele velho ditado, a polícia ela tem que ter a amizade com a população, do mesmo jeito que o político ele tem que estar junto com a população, que começa a educação, a saber os primeiros passos, como a gente pode se defender de um bandido, de todos os casos que tem dentro do município. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que também todos nós, vereadores, somos a favor desses pequenos reparos no prédio da polícia, porque quando a gente precisa, quem a gente chama? É a polícia. Então, a gente tem que dar valor neles e sempre que precisar, pode contar com a Câmara, com o nosso pessoal aí, com o Poder Executivo, que estão sempre à disposição deles. Coloque em votação o projeto de lei do Executivo 062 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 64 de 2025.
As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 64 de 2025, que altera o artigo 1º e revoga os parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, todos da Lei número 1155, de 16 de junho de 2015, alterada pela Lei 1421, de 14 de abril de 2021. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 064/2025. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo 064/2025. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 65 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 65 de 2025, que autoriza a inclusão de programa na Lei número 1449, de 7 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Governo do Município de Albertina para o período 2022-2025 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 065 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo número 065 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 66 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 66 de 2025, que altera a Lei número 1584, de 25 de novembro de 2024, que estabelece diretrizes de elaboração do orçamento do município para o exercício de 2025 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 066 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei 066 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 67 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 67 de 2025, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 650 para despesas não previstas no vigente orçamento e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei do Executivo 067 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei do Executivo 067 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de lei do Executivo número 68 de 2025. As comissões foram favoráveis. Projeto de lei do Executivo número 68 de 2025, que dispõe sobre a política municipal de assistência social, institui o Sistema Único de Assistência Social do município de Albertina e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei número 68 de 2025. Coloco em votação o projeto de lei número 068 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Parecer conjunto das comissões ao projeto de resolução número 9 de 2025. As comissões foram favoráveis, porém apresentado uma emenda modificativa e uma emenda aditiva. Proposta de emenda modificativa ao projeto de resolução número 9 de 3 de outubro de 2025. Modifica o inciso 2º do artigo 8º do projeto de resolução 9 de 3 de outubro de 2025. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final propõe emenda modificativa ao inciso 2º do artigo 8º do projeto de resolução 9 de 3 de outubro de 2025. O artigo inciso 2º passa a vigorar com a seguinte redação: o requerimento deverá indicar a natureza e finalidade do gasto pretendido, bem como a estimativa de valor e o período de aplicação, acompanhado de 3 orçamentos de refeições, onde poderá ser analisado o preço médio.
Coloco em discussão o projeto de emenda modificativa da resolução número 09 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Essa emenda nessa projeto de resolução, ela veio com o sentido, senhor presidente, que essa casa ela já fazia a dispensa quando a escola legislativa, parlamento jovem, saía. Então isso vem para regulamentar um pouco mais os gastos ali e ter uma lei que tem um direcionamento. Mas a gente vê que às vezes aqui, até nessa casa mesmo, às vezes não segue a lei. E a gente vê o projeto, ele estava um pouquinho em aberto. Daí às vezes as pessoas podem falar, só já faz, vai continuar fazendo. Mas a gente, eu particularmente vereador, eu não sou vereador, apenas estou como vereador. Então a gente estando escrito aí dentro da lei que precisa 3 orçamentos e o preço médio, os novos vereadores que vêm futuro, eles sabem que vai ter que acompanhar a lei. Então é um documento a mais para reforçar a própria resolução. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em votação a emenda modificativa do projeto de resolução do Legislativo número 009 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Proposta de emenda aditiva ao projeto de resolução 9, de 3 de outubro de 2025. Inclui parágrafo 3º ao artigo 10º. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final propõe emenda aditiva ao artigo 10º do projeto de resolução 009, de 3 de outubro de 2025. Artigo 10º, parágrafo 3º. Na primeira sessão ordinária, após o evento do Parlamento Jovem, o coordenador responsável deverá apresentar uma prestação de contas detalhada dos gastos e das atividades realizadas, bem como um resumo das ações e projetos desenvolvidos durante o período. Essa prestação de conta deverá ser apresentada em sessão pública da Câmara Municipal, garantindo a transparência e a participação da juventude nos processos legislativos. Coloco em discussão a proposta de emenda aditiva ao projeto de resolução do Legislativo 009 de 2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Essa emenda aí nesse projeto de resolução, ela vem com o intuito do quê? Eu sempre digo aqui que quando eu saio em diligência dessa casa em viagens, eu gosto de prestar conta à população. Toda vez que eu viajo, eu presto conta à população. Não tem na lei que o vereador é obrigado, mas eu acho que é um pouco de transparência a gente levar a população de Albertina, aos nossos eleitores. E eu vejo também que esse projeto de resolução aqui, do Parlamento Jovem, é uma iniciativa aí de anos que tem a Escola Legislativa já, certo? E então eu acho que para ter uma transparência à população, daí a pessoa pode falar assim, só já tem o portal da transparência, lá vai estar o gasto que teve. Mas eu acho que se detalhar, o coordenador chega, apresenta para os 9 vereadores, nós fomos fazer uma suposição, nós fomos em Varginha, teve o Parlamento Jovem, foi discutido esse assunto, falou sobre essa lei, e nós gastamos isso de alimentação. Então a transparência para a gente levar à população, porque todo esse dinheiro que é gasto é dinheiro do povo. Então é por isso que eu coloquei essa emenda, para ficar um pouco mais transparente à população, senhor presidente. Muito obrigado. Coloco em discussão a proposta de emenda aditiva do projeto de resolução do Legislativo 009 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Projeto de resolução número 9 de 2025, que dispõe sobre o regime de adiantamento da Câmara Municipal de Albertina, especialmente para a manutenção de atividades realizadas no âmbito da Escola do Legislativo e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de resolução 009 de 2025. Coloco em votação o projeto 009 de 2025. Aprovado. 8 votos a 0. Moção de congratulação número 009 de 2025 ao Grupo Amigo dos Animais de Albertina. Nos termos do artigo 173 do Regimento Interno desta edilidade, apresentamos à mesa diretora, ouvindo o douto plenário e dispensados os demais formalidades regimentais, a presente moção de congratulação ao Grupo Amigo dos Animais de Albertina. Esta moção tem por finalidade expressar o mais profundo reconhecimento e agradecimento ao Grupo Amigos dos Animais pela relevante atuação voluntária
e contínua em prol da proteção, acolhimento e bem-estar dos animais em situação de vulnerabilidade em nosso município. O grupo vem se destacando pela dedicação, compromisso e amor aos animais, realizando ações de resgate, cuidados veterinários, campanhas de adoção, arrecadação de ração e conscientização da população sobre a importância da posse responsável. Essas iniciativas refletem não apenas sensibilidade e empatia, mas também um verdadeiro espírito de cidadania e solidariedade. O trabalho desenvolvido pelo grupo Amigo dos Animais tem contribuído significativamente para reduzir o abandono e o sofrimento animal, além de inspirar outros cidadãos a se envolverem em causas que promovem o respeito à vida em todas as suas formas. A Câmara Municipal de Albertina, em nome de toda a população, parabeniza e agradece aos integrantes do grupo Amigo dos Animais pelo exemplo de dedicação e compromisso com o bem comum, reafirmando o apoio desta Casa Legislativa às iniciativas que promovem o cuidado, a responsabilidade e a compaixão para com os animais. Seja dada ciência desta moção ao Grupo Amigo dos Animais de Albertina, aos voluntários que integram, aos munícipes e ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Albertina, Minas Gerais. Plenário Terezinha Chofi Sanches, da Câmara Municipal de Albertina, em 16 de outubro de 2025. Coloco em discussão a moção de congratulação 009-2025. Coloco em votação a moção de congratulação 009-2025. Aprovado. 8 votos a 0. Eu queria chamar o advogado Ismail. Ismail, por favor. Relatórios. Relatório final da Comissão Especial Temporária instituída pela Portaria número 14 de 2025, com a finalidade de apurar o desaparecimento de bens patrimoniais pertencentes à Câmara Municipal de Albertina, Minas Gerais. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós tivemos aqui em reunião com a comissão que foi instituída para fazer as apurações dos bens aqui que não estão catalogados no patrimônio da Câmara, que foi o vereador Ivan, que é o presidente, a vereadora Benedita, que é a relatora, e o vereador Valdir, que é o membro. Então, eu queria fazer algumas explanações sobre isso aqui. Pretendo não me alongar muito, mas queria mostrar aqui o trabalho feito pela comissão, tá? Que gerou aqui o caderno, e nesse caderno aqui, onde está toda a documentação, esse caderno ele é composto aqui de uma introdução. Logo depois da introdução aqui tem um índice, onde foi catalogado aqui, a comissão catalogou todos os documentos aqui, numerou as páginas e colocou aqui um índice de tudo. E tudo na ordem cronológica do trabalho. Aqui está todos os documentos que foram solicitados pela comissão, todos os documentos que foram analisados pela comissão referente a isso. E está aqui também todas as cópias e as originais dos depoimentos de cada um que ouvido na comissão. E, além disso aqui, o que acompanha este caderno aqui também é a cópia das gravações, porque todas as oitivas foram gravadas. Então, nós temos, além do documento, temos as gravações também. E foi gerado aqui o relatório final dos trabalhos da comissão. E esse trabalho aqui, o relatório final, ele é um pouquinho extenso, que ele é composto aqui de 20 páginas, se não me falha a memória.
E aqui eu vou dizer a vocês, isso aqui vai ficar disponível aqui na Câmara Municipal, né? Vocês vão tratar sobre esse assunto hoje, vocês vão deliberar sobre isso, e depois da deliberação de vocês, isso aqui vai ficar disponível aqui na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, que é um assunto público, e para que os vereadores possam ter acesso mais detalhado de alguma dúvida que puder surgir nisso. Esse resultado foi um resultado extenso, um resultado cansativo da comissão, que se dedicou aí por um período de 60 dias praticamente, em deixando aí os seus afazeres e estando aqui durante o dia aqui na Câmara Municipal, buscando saber o que aconteceu com esses materiais que não chegaram até a Câmara Municipal de alguma forma. Esse relatório aqui, ele é composto aqui, ele tem um contexto, as páginas iniciais aqui, o contexto. Depois ele vem aqui, ele tem uma explicação aqui, que a comissão, ela foi criada para apurar o desaparecimento de um notebook da marca Acer, no valor de 2.815, um computador completo, no valor de 3.790, uma impressora multifuncional, no valor de 1.599, um gabinete de banheiro da marca Ruby, no valor de 643, uma porta de giro mista, no valor de 1.530, 2 latas de tinta esmalte de 3,6 litros, no valor de 223, e 200 metros de fio cabo flexível, no valor de 1.466. O objetivo da comissão era apurar esses bens que foram identificados aqui na administração do presidente Odair, que quando assumiu aqui a Câmara, ele pediu para que se fizesse um levantamento do patrimônio, e foi aí que foi identificado a falta desses equipamentos aqui no patrimônio da Câmara Municipal. E através disso, ele fez um boletim de ocorrência sobre esses equipamentos, e de posse disso, o vereador Carlos fez um requerimento solicitando que a Câmara tomasse providências e apurasse o desaparecimento e as possíveis responsabilidades desses equipamentos. Aí a comissão iniciou seu trabalho, e nesse trabalho foram 3 empresas que forneceram esses equipamentos. A empresa Áurea Carolina Podestá, de Espírito Santo do Pinhal, que foi do computador com a impressora. Lucas José de Oliveira, que foi do notebook, e São José Casa de Material de Construção daqui, que foi dos demais, da porta, da lata de tinta, dos fios e do jogo de banheiro. Foram intimados 10 pessoas para serem ouvidos aqui. Os proprietários dessas empresas e outras pessoas envolvidas nesse depoimento. Essas intimações, elas se deram aqui através da proprietária da Áurea, do proprietário da São José Casa e Construção, do proprietário Lucas, o Rodrigo, ex-presidente desta casa, a Camila, a sua esposa, o Carlos Alberto Monteiro, que é vereador e foi ex-presidente, o Alexandre Pisse, que trabalhou aqui nas transmissões, e os servidores da Câmara, o William e a Caroline. E foram ouvidos também o ex-vereador, que foi presidente Vantuilde, e o vereador atual e ex-presidente aqui, o Leandro Luiz. O ex-vereador e ex-presidente, que é o Rodrigo, e a sua esposa, que também foram devidamente intimados para comparecer aqui para fazer os esclarecimentos, porém, eles não compareceram para esclarecer sobre as possíveis irregularidades nesse assunto. Eles não compareceram. E a comissão, ela não tem poder de polícia. O que a gente chama isso? É uma obrigatoriedade forçá-los, qualquer que seja, a vir aqui a fazer o seu depoimento.
motivo pelo qual eles não compareceram, que é um direito deles de não comparecer. Diante disso aqui, o relatório também cita aqui os artigos que deram direito da comissão trabalhar, que são artigos da lei orgânica e artigos do regimento interno, que foi fundamentado para que a comissão pudesse trabalhar. O objetivo da comissão, como já dito, era de apurar esses patrimônios, e foram analisados aqui vários documentos e ouvido essas pessoas. Diante disso, nós temos o relatório e a conclusão do relatório. Eu vou passar a leitura somente da conclusão do relatório que foi elaborado pela comissão. Após um período de investigação e a realização de diversas oitivas, a comissão especial apresenta suas conclusões sobre o desaparecimento de bens patrimoniais da Câmara Municipal de Albertina, especificamente computador, impressora, 2 latas de tinta, 200 metros de cabo de fio, um conjunto de banheiro e uma porta de giro misto. Em relação ao notebook, a investigação concluiu que não foi possível determinar com precisão o momento e a data em que o equipamento desapareceu. Apesar das diligências realizadas e das oitivas aplicadas a diversos colaboradores e testemunhas, não foram encontradas evidências concretas que esclarecessem a situação. A divergência nos relatos contribuiu para a impossibilidade de se chegar a uma conclusão definitiva sobre o paradeiro do notebook. No que tange ao computador e à impressora, ficou claro para a comissão, após a análise das informações e depoimentos coletados, que a retirada dos equipamentos da loja foi efetivada pela esposa do então presidente da Câmara, do senhor Rodrigo. Esse ponto foi corroborado pela funcionária da loja, que confirmou que a esposa do senhor presidente foi quem retirou os equipamentos. No entanto, tanto o senhor Rodrigo quanto a sua esposa não se apresentaram nesta comissão para prestar os devidos esclarecimentos, mesmo após a convocação. A comissão especial, portanto, não conseguiu elucidar completamente as circunstâncias que cercam o desaparecimento do notebook, enquanto que o caso do computador e a impressora trouxe à luz a questão da retirada dos bens sem a devida entrega formal para a Câmara Municipal. Da mesma forma, a comissão não conseguiu elucidar completamente as circunstâncias que cercam o desaparecimento de 2 latas de tinta, de esmalte, 200 metros de fio, de 6 milímetros, um conjunto de banheiro e uma porta de giro. Com base nas conclusões da apuração, a comissão recomenda as seguintes ações: criar um sistema formalizado para receber os materiais, que inclua uma comunicação clara entre a Câmara Municipal e os fornecedores. Deve englobar um registro de entrega que permita que todos os materiais sejam documentados e confirmados por servidor. Promover treinamento para os servidores sobre a importância da documentação e gestão de materiais, assegurando que saibam como proceder em caso de entrega de produtos fora de horários convencionais. Reforçar os horários de funcionamento da Câmara Municipal de forma visível e acessível aos fornecedores. A adoção de medidas mais rigorosas no controle patrimonial, incluindo a implementação de protocolos claros para a aquisição e o recebimento de bens, assim como a necessidade de um acompanhamento mais atento aos processos administrativos que envolvam equipamentos fundamentais para o funcionamento da Câmara. Condução de novas auditorias. Recomenda-se a realização de auditorias periódicas para prevenir futuros incidentes.
fundamental que todos os membros da Câmara Municipal se unam na busca por maior transparência e segurança na administração dos bens públicos. Diante das evidências coletadas e da seriedade dos fatos apurados, a comissão recomenda que este relatório, juntamente com toda a documentação pertinente, seja lido em plenário e submetido à aprovação dos vereadores. Após a aprovação, o relatório deverá ser encaminhado ao Ministério Público para que este tome as providências que considerar necessário frente às irregularidades constatadas. A comissão reafirma seu compromisso na administração pública e com a proteção do patrimônio da Câmara Municipal de Uberlândia. Presidente, o vereador Ivan, relatora, a vereadora Benedita, e membro, o vereador Valdir. Este é a conclusão do relatório das apurações da comissão. Coloco em discussão o relatório da comissão, o relatório final da Comissão Especial Temporária instituído pela Portaria 014/2025. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, algumas dúvidas eu fiquei no final nesse relatório. Até que eu queria perguntar para a relatora se ela poderia me dizer por qual o motivo que não foi posto, que fala que ele não conseguiram chegar quando esse notebook saiu dessa casa. Senhora Benedita, a senhora foi relatora dessa comissão. Como que vocês não conseguiram chegar? Vamos supor, eu fui testemunha. Eu dei o meu testemunho que na data que eu estava aqui como presidente e no ano da pandemia, o Pete usou esse notebook que estava na Câmara e depois fala que não conseguiu. Eu acho que no mínimo nesse relatório teria que estar. Vamos supor, pois eu vi o testemunho do Pete, ele fala que realmente estava. Então vejo que quando o Pete fala que estava, eu falo que estava, outro fala que estava, então foi a partir daquele momento para frente que sumiu. Então eu acho que tinha que ter no mínimo a data. Pelo relato do vereador Carlos, ele relatou que tal ano estava, a pessoa que fazia a transmissão falou que realmente usou e estava, não deu certo na transmissão, voltou na casa lá, o outro presidente estava. E por que não foi relatado isso no final, Benedita? Pela ordem, presidente. Pois não. Eu peço ao jurídico que explique certinho, porque teve várias divergências que não chegou a lugar nenhum. Por favor. Obrigada. Vereador Carlos, em que pese o seu questionamento, no seu depoimento realmente o senhor fala que estava aqui, outras pessoas falam que estava, só que houve divergências, os servidores não lembram nem de ter visto esse equipamento aqui. Então, independente de data, e o Ministério Público e a Justiça deverá apurar essas coisas. O relatório só identificou que não foi precisar uma data para que esse computador desaparecesse aqui. Não teve como, acho que seria igual eu auxiliei a relatora, eu acho que seria assim, desnecessário você falar assim, sumiu do período tal ao período tal, porque houve várias divergências, até no seu depoimento mesmo, quando o senhor fala isso, o senhor cita aqui 3 ou 4 presidentes que passaram sem saber exatamente em qual deles que desapareceu. Só não foi pego o depoimento desses presidentes? O que eles disseram? Disseram aqui que os depoimentos estão aqui. Isso aqui está livre aqui depois para ser lido. Mas todos os presidentes alegaram que não fizeram o levantamento do patrimônio e todos eles alegaram que só tiveram o conhecimento do desaparecimento do patrimônio a partir do momento, até o senhor mesmo alega, que só teve conhecimento do desaparecimento a partir do boletim de ocorrência. Então, só que eu estou dizendo assim, se um presidente passou, todos os presidentes falaram que não, na presidência dele não estava na casa, então? Não falou que não estava. Eles falaram que só tomaram conhecimento do desaparecimento a partir do boletim de ocorrência. Então, eu vou querer a cópia também disso aí. Tá, E outra dúvida. Relatora, foi perguntado aos
presidentes aí que passou, os relatos, quem que sempre era os responsáveis pela chave dessa casa? Porque ninguém vai colocar um notebook no bolso e sair. Então, eu acho que teria que ter também aí, se foi perguntado isso aí, porque como que o notebook ele sai de uma casa e não vê? Teve várias perguntas para todos que passaram por aqui. Só que não teve como chegar a lugar nenhum, porque até mesmo as câmaras, elas ficam ativadas 30 dias. Então, não tem como, entendeu? Não tem como, ficou muitas divergências paradas no ar, que não teve como chegar a lugar nenhum. Somente mandando lá para o juiz é que vai poder ver certinho qual é o veredito que ele vai dar nessa questão. Outra dúvida minha também, no final do relatório agora saindo no notebook, indo as coisas que foi comprada, a gente vê aqui que a própria empresa falou que entregou ao a mulher do presidente, tudo, certo? O computador, notebook e a impressora, mas eu não vi aqui nenhum relato que fala do tesoureiro, porque se foi entregue é que foi pago. Não vi o relato o que o tesoureiro ele fala, não, eu autorizei o pagamento. Não, eu não autorizei o pagamento. Eu acho que tinha que constar isso também aqui nesse final desse relatório, para a gente ter um direcionamento ali, para a gente saber como que está, nós vereadores também, como foi trabalhado, para amanhã depois a pessoa perguntar, a gente saber o que foi falado, como que foi encaminhado ou não, porque tudo que é pago aqui, eu já fui presidente, eu assinava, pagava, o tesoureiro assinava, pagava. Então a responsabilidade acaba sendo dos dois. Então, como se diz, nesse ponto que eu achei que ficou meio vago essa palavra ali, a conclusão, porque não foi falado nada, como se foi pago, autorizado ou não, porque a gente só paga depois de empenhado tudo e feito o pagamento, daí a gente vê que foi feito o pagamento, né, e em conversas, logo que a gente começou a alertar isso, que o presidente registrou o boletim de ocorrência que apresentou essa casa, eu ainda perguntei para o vereador Leandro, ele falou assim, não, eu assinei sim, mas eu assinei só esse ano, não lembro mais se foi abril ou maio, ele falou que chegou os empenhos. Então, como que o empenho que foi comprado, pago lá, chegou em abril ou maio? Então, isso ficou meio vago para mim. Então, queria só falar se chegou a esse ponto, relatora. Pela ordem, presidente, esse é o meu nome. Pois não. Então, vou lá. De fato, eu fiquei sabendo isso aí, foi um empenho, porque foi feita transferência bancária, não foi feito cheque. Então, não tem como eu ter assinado. Então, foi feita uma transferência bancária e foi feito pela contadora. Então, e outra, não é o tesoureiro que recebe o produto, então não tinha como eu saber. E o que o empenho eu assinei esse ano, que foi em abril, comecinho de maio, final de abril, começo de maio, que eu assinei o empenho, que eu fiquei sabendo desse computador. Mas o pagamento foi feito por transferência bancária, então não foi cheque, então não coisa. Não, vereador, já você falou que foi feito por transferência bancária. A transferência ela tem que ter o token do presidente e do tesoureiro para ser feito. O token, então, fica com a contadora. Quando o senhor for presidente, quem que ficava com o pagamento? Não, ficava com o tesoureiro. Não, porque daí nós vamos chamar o tesoureiro que for tesoureiro do senhor e vamos ver se ele ficava com ele que fazia o pagamento. Quando o senhor for presidente, o senhor está falando de quando o senhor for presidente, é isso e aquilo. Quando o senhor for presidente, o tesoureiro fazia todos os pagamentos, com transferência, tudo, todos os pagamentos. Eu quero que o senhor responda isso. Não, vereador. Quando eu fui presidente, quem foi o tesoureiro do senhor? Eu posso falar? Não, pode, fica à vontade. Quando eu fui presidente, o contador era o Márcio, era uma pessoa da confiança minha. Tá. Certo? O de agora não é de confiança, então? Eu não estou falando, eu estou falando entendi, minha. Entendi, eu não sou presidente, não sou tesoureiro. Entendi. A hora que eu acabar de falar, você retruca, faz favor. Então, quando eu fui, o Márcio era, certo? Na época, tesoureiro foi o Demetrio, então ele confiava no Demetrio também. O Demetrio confiava nele também, porque se eu deixo um token que é da minha responsabilidade com uma pessoa, essa pessoa é responsável pelo token. Então, se o senhor deixou com essa pessoa, então o senhor autorizou essa pessoa a fazer qualquer pagamento. Tanto eu deixava. Do mesmo jeito que o senhor. Então, eu falei, eu deixava confiança. Foi a mesma coisa. Ficou o token na mão, a mesma coisa do presidente e o meu. Então, quem que contratou, o presidente deixou o dele e ficou o meu. Ela fazia as transferências, que é usada aqui na Câmara desde sempre, o senhor sabe, que é feito. E quando é cheque, a Carol acabou de
de trazer o cheque aqui, que o presidente Odair assinou, do pagamento do nosso advogado, e eu assinei. Aí eu vi o que eu acabei de assinar. Eu sei que é o pagamento do doutor, eu acabei de assinar. Quando é transferência bancária, é a contadora, que ela está ali, tem o meu token, tem o token do presidente. Como o seu é de confiança, essa contadora é de minha confiança também. Tanto que foi no meu mandato que eu contratei ela. Então, Então é de muita confiança também. E ela faz as transferências, é ela. Então, se eu deixei o token com ela, o presidente deixou o token com ela, do mesmo jeito que você tinha confiança no seu contador, o respectivo presidente, que hoje é o Odair, e eu sou tesoureiro também agora, tem a mesma confiança. Então, só que para responder a sua pergunta, porque você está caminhando para tentar achar alguma coisa para mim, vereador, eu não fiquei sabendo desse contador, fiquei sabendo em abril. O pagamento está respondido a sua pergunta, foi feito pela contadora, que ela tem meu toque e tem minha confiança. E certo? quando ela faz o pagamento, ela não entra em contato com você, ela faz sem Comigo, essa autorização, só pela confiança mesmo. Vereador, o senhor foi presidente, vereador. O senhor sabe que quem manda, quem coisa, é o presidente que compra. O presidente não pede opinião para mim. O Odair é presidente, ele não vem perguntar para mim, eu posso comprar. É algumas coisas, comenta, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas não chega e me pede autorização mesmo, porque eu não tenho que dar autorização para ele. Eu tenho que falar, vereador, se tem dinheiro e pagar. Eu não tenho que questionar o presidente. O senhor foi presidente. Eu acredito que o tesoureiro do senhor não chegava no senhor, questionava se o senhor ia comprar ou não. Seja sincero. Não, sempre que eu fui presidente então, dessa não casa... tem que pedir para mim para comprar. O presidente fez o pedido, o William, que é o de compras aí, o cargo específico de compras, fez o processinho, tudo, foi feita a compra do produto. A contadora fez o pagamento, porque foi um mandato certinho para ela, tudo com nota certinho, tudo bonitinho, também nada ilegal, porque o pagamento, tem alguma coisa ilegal no pagamento? Foi constatado alguma coisa, doutor? Queria que o senhor respondesse. Porque aí a questão do pagamento, se eu queria perguntar se tem alguma coisa ilegal. O objeto da sindicância não era com pagamento, é o desvio dos patrimônios. Então, é aí que eu estou falando, que é a parte do tesoureiro. Agora o vereador insiste muito em falar que o tesoureiro... Eu estou respondendo só a tua pergunta, para resumir. Eu não sabia do computador, não falar para mim, não vier pedir opinião para mim, não vier perguntar para mim, não. Eu fiquei sabendo praticamente junto com o senhor. Comecinho de maio. Então, tá respondida a pergunta? Então o senhor não sabia nem do pagamento, ela não informou nada. Não. Isso que eu perguntei, por que não tinha constado nada isso. Isso foi a pergunta, não sei porque você alterou, entendeu? E como eu disse, porque quando eu fui presidente, o contador retornava para mim. Feito, só que eu não sabia a matéria em si, aquele coisa do... que era um computador, tem pagamento, eu assino lá, porque eu venho papelzinho e coisa, tem dinheiro, eu só consto que tem dinheiro, eu sei que foi feito pagamento. Eu fiz outra pergunta agora há pouco, o senhor falou que não sabia que tinha sido feito o pagamento e que o senhor só ficou sabendo agora, quando foi assinar o empenho em abril, entendeu? Eu tô falando que eu fiz o pagamento do coisa, não sabia que era aquele computador em si, que eu não sabia que não estava aqui na Câmara, você está entendendo, presidente? Que comprou o negócio, porque tudo que compra tem que vir, eu não sabia que estava aqui. Quando chegou o empenho, que eu assinei o empenho, eu falei assim, mas o computador onde está? Aí que a secretária falou, meu computador não estava aqui. Eu sabia que tinha comprado o negócio, mas não sabia que se estava ou não na Câmara. Isso que eu estou tentando dizer para o senhor, que o senhor está abrindo um monte de... Não, eu fiz uma pergunta para a relatora, ela não me respondeu até agora, então eu queria que ela respondesse se foi perguntado ou não. Foi a pergunta que eu perguntei para ela. Você citou meu nome. Eu falei que foi feita a compra. Só que o senhor perguntou se eu sabia se o computador estava aqui. Isso aí eu não fui ver se chegou o computador. Não, concorda. Aí eu fiz a pergunta, fiz mais outra pergunta para o senhor, se quando ia fazer o pagamento... Já que era uma pessoa da sua confiança, se ela entrava em contato com o senhor, que ia pagar ou não, é lógico que você sabia você autorizou ela a pagar. Lógico, eu tô respondendo que o senhor está dizendo, eu estou falando que eu não sabia se o computador chegou ou não, isso que eu estou falando. Obrigado. Então. Deixa eu só concluir, porque eu auxiliei a vereadora a fazer o relatório. Foi questionado, sim, ao vereador Leandro no depoimento dele, quanto ao trabalho dele de tesoureiro. Isso depois Isso aí depois o senhor vai ter acesso à documentação, o senhor pode pegar e ver o depoimento do vereador Leandro, que talvez o senhor não tenha o conhecimento do depoimento dele. O depoimento dele está ali, foi questionado quanto o presidente aqui, muito sabiamente, o presidente da comissão, perguntou para ele se ele desenvolveu o papel como tesoureiro de uma forma transparente, de uma forma legal. O presidente questionou sobre isso e ele respondeu sim. E o presidente também o questionou sobre o recebimento.
E ele também deu a resposta exata, que o pagamento não está vinculado ao recebimento. Quem é responsável pelo recebimento é o liquidante. Tanto o liquidante pode ser um servidor da Câmara ou qualquer outro vereador. E o liquidante dessa nota de empenho, que foi avaliado pela comissão, é o senhor Rodrigo, que assinou como liquidante, como a pessoa responsável pelo recebimento dos equipamentos. Isso consta nos depoimentos do vereador Leandro. Então, a pergunta que eu tinha feito à relatora, já que o senhor está respondendo por ela, senhor, por que não colocou em conclusão que o tesoureiro falasse, então, já que ele falou que o Tuque estava com a contadora, que é de confiança dele, e ela ligou para ele, como ele falou, que ela entrava em contato com ele para pegar e falar que ia fazer o pagamento. Então, eu acho que isso é o que eu falei, são coisas pequenas que eu não vi na conclusão, que eu acho que ajuda muito na investigação lá na frente. Isso que eu quis dizer, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, antes do senhor responder. Ô, vereador, você está caminhando e não está chegando a lugar nenhum. O doutor acabou de responder. O pagamento não tem nada a ver com o objeto, o liquidante que recebe. Você entendeu? Você está indo no caminho. Qualquer coisa que compra, você está lá, comprou outra coisa. Aí se você vai saber se chegou na Câmara, aí não, é outros 500, não tem nada a ver uma coisa. Se você está indo tornando, não está chegando no lugar nenhum, que ele acabou de responder. O pagamento foi tudo correto, foi tudo feito certinho, a tesoureira fez, né, o tesoureiro sabido, passou para tu, ela fez pagamento por transferência bancária, tudo certinho, tem um token do presidente, tem tudo certinho. O pagamento, a questão que não é o pagamento, a questão é o objeto em si. Você fazer o pagamento é uma coisa, o que você acabou de falar? Tem que fazer o pagamento para o produto vir, não é? Então, você pagou, aí eu não vou ficar lá na porta da Câmara vendo se o produto chegou. É isso que você não está entendendo. Você entendeu o que eu estou tentando explicar para você? Agora, o que tem a ver o pagamento ali com o produto chegar no final? Então, aquela vez que seu maior comentário na cidade aí, que você comprou 20 caixas de papel sulfite e a secretária falou para todo mundo que não recebeu essas caixas, então, é isso que eu estou dizendo. O senhor ficou aqui na porta, ou sei lá, o tesoureiro, o senhor Neves ficou na porta recebendo as caixas sulfite, que foi o maior comentário na cidade? Quando o senhor foi presidente, 20 caixas sulfite no final do ano? Vereador. Senhor, só um minuto. Agora eu vou só a réplica para ele, já que ele falando das folhas de sulfite. Seja breve. É rapidinho. O senhor, como cidadão, você poderia verificar, entendeu? Um fato. Quando eu entrei aqui, senhor presidente, em 2017, tinha um computador e uma impressora nessa casa. Hoje, pega essa ordem do dia. Quantas folhas tem hoje nessa ordem do dia? Nas duas ordens do dia? Você já olhou, não, vereador? Bastante, entendeu? Então, se você pegar o ano inteiro para 20 caixas de sulfite, quando não tinha um computador, era tudo impresso, tudo isso aqui era impresso para cada vereador, e ficava um lá na sala, daí era fácil de ver. Eu acho que vários vereadores que passou, pelo jeito de eu trabalhar, veio já investigar, veio olhar, já tentou, prefeitos passou, tentou ver se tinha alguma irregularidade, alguma coisa de errado, e não achou. Então, tá aí a explicação para a população, por que tinha, sabe por que tinha, senhor presidente? Que os vereadores passados não tinham, pensava que conseguia, o que gastava com sulfite dava para comprar um notebook. E na minha gestão, em 2017, 2018, sim, eu tenho as fotos como eu assumi essa Câmara e como eu entreguei, seu presidente. Sim. Entendeu? Então, se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição sua e da população. Não, estou falando do questionamento dos gastos meu também. Foi o senhor que comprou. Entendeu? Daí, então, estou dos meus gastos também. Muito obrigado. Eu acho que está caminhando para um caminho completamente fora da pauta do... Eu também concordo, presidente. Eu concordo. É que o cara está entornando muito para chegar numa resposta que já tem. Eu acho o seguinte, que não protegendo um e culpando o outro. Se eu for lá e comprar um microfone... Certo? Todos vocês sabem que eu vou lá comprar o microfone hoje, estou colocando hoje. O Leandro é meu tesoureiro, certo? Vai chegar a nota, a gente tem que pagar. O Leandro, Leandro, estou comprando um microfone, certo? Então está na nota, a nota está aqui. Você quer verificar? A responsabilidade do tesoureiro não é receber ali. Como se diz, até no relatório tem um caso ali que foi deixado material na calçada. Não tem, vereador Ivan? Quem recebeu? Aí está o caso. Cadê a pessoa para receber? Né? As câmeras filmou, mas faz quantos anos atrás? Quando foi o ano passado? Então, eu acho que vocês estão caminhando para um
uma direção aí que não é a do relatório, certo? Então, com a palavra, vereador Ivan, senhor, Pela ordem, senhor presidente. pois não. Senhor presidente, como presidente da comissão especial temporária aqui, eu queria deixar meu agradecimento ao doutor Ismail aí, que auxiliou a gente aí, né, nessa investigação. Obrigado, viu, doutor? A gente sabe aí que o senhor hoje trabalha como jurídico, né, mas se disponibilizou aí, né, por fora aí para estar auxiliando essa comissão aí. Essa comissão agradece muito o senhor pelos trabalhos aí, viu? Obrigado. Eu também queria agradecer o doutor Ismail pela colaboração, a Caroline, o vereador Ivan, que foi presidente, a dona Benedita relator, o Valdir membro, como se disponibilizaram para fazer essa comissão aí. Muito obrigado, tá? E fica o meu agradecimento aí do fundo do coração por vocês aí, tá bom? Pela ordem, presidente. Pois não. Eu também Por gostaria votação. de agradecer o Ismail, porque eu não gosto muito de falar em microfone. Então, a ajuda que ele deu para a gente nessa comissão foi de grande valia, porque sem ele a gente não poderia fazer sozinho. Então, ele, como jurídico da casa, então ele ajudou muito a gente a fazer essa comissão. E agora o resto fica para Vai ser encaminhado para o Ministério Público. A Justiça acabar de resolver tudo. Coloca em votação Obrigado. o relatório final da Comissão Especial Temporária instituído pela Portaria 014/2025. Aprovado, 8 votos a 0. Continuando, eu queria agradecer também a deputada Chiara pelas vans que foi recebida essa semana. Chegou 2, vai chegar mais uma. Então, meu sincero agradecimento. E agradecer também ao Poder Executivo, que em reunião com a vereadora Rose, o vereador Elvira, o vereador Tarcísio, o vereador Leandro e eu, priorizamos os bueiros. Até que eu não lembro, tenho lembrança, se foi o vereador Carlos ou a vereadora Dita, que fez uma indicação para aquele bueiro lá na sua vizinhança, lá, vereador Carlos, perto da, foi feito essa semana. Agradecer, um aqui foi feito essa semana também. E agradecer eles pelos esses bueiros sendo feitos aí. Boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão.